O ouro se valorizou quase 70% no ano de 2024, mais ou menos até agora, né? 12 meses para trás. Mas e aí? Será que ainda vale a pena comprar ouro através do Gold 11? O Gold 11 ele é o ETF aqui da XP que promete replicar ali os índices do ouro em termos de mercado internacional. Os ETFs lá do exterior, por exemplo, o GLD, tem o SHAL, também tem a própria cotação de contratos futuros, né? O SHAL USD. Então a gente tem aqui uma forma muito fácil, muito prática de poder comprar ouro, né? E indiretamente estar exposto a essa valorização ou desvalorização através aqui desse ETF, né? Que é o Gold 11 da XP, que a gente já vai entender no detalhe como é que ele funciona e também o que ele tem de bom, de ruim e a performance dele, tá bom? Mas antes a gente precisa entender como é que o ouro funciona e em que ocasiões ele realmente é melhor, pior e para que ele serve num portfólio, tá bom? O ouro ele teve uma performance muito boa ali, né, nos últimos 12 meses, né, quase 70%, muito bom, mas não é isso que sempre vai acontecer, tá? A gente vai analisar essa performance histórica juntos. E já comenta para mim se você tem ouro no portfólio, se gosta, não gosta ou se prefere o Bitcoin. Olha, faz alguns meses eu até fiz um vídeo sobre o ouro, era uma pegada um pouquinho diferente, que eu acabei dando um contexto mais macro e nem falei direito do ETF ali, do Gold 11, né? Se quiser dar uma pesquisada aí, você vai achar. Mas algumas das coisas que eu comentei lá, eu vou repetir aqui para contextualizar o pessoal. Então a primeira coisa é que o ouro ele é um ativo ali de reserva de valor, né? Para manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Essa é uma das grandes promessas e grandes utilidades que ele tem. Ou seja, ele é um ativo ali que vai ser interessante para o seu portfólio em momentos de inflação. Inflação não apenas do aumento do preço das coisas, e sim do aumento aqui da base monetária, tá bom? Então aqui eu trouxe o exemplo de sempre, mas muito verdadeiro e muito importante, coisa que quase ninguém vê. A gente tem aqui o agregado M2 aqui de dinheiro, né, de money supply. Então aqui é o dinheiro aqui que existe disponível dos major central banks, ou seja, das principais economias do mundo. O que é o agregado M2? É basicamente quanto de dinheiro existe nas economias em relativa liquidez, tá bom? Então é quanto dinheiro foi impresso ao longo do tempo pelas principais economias do mundo, tá? E como vocês podem ver aqui, desde 2000, né, que seja, antes também era assim, mas pegar essa referência, a gente teve um aumento muito considerável de dinheiro circulando aí nessas grandes economias, tá bom? E é verdade que existem momentos que esse dinheiro diminui um pouquinho, né? Que existe certa uma queima ali de liquidez, algumas correções relevantes, mas no geral as evidências aqui todas é que essa tendência ela é de alta e os bancos centrais imprimem muito dinheiro. Isso causa inflação, isso causa ali a desvalorização da moeda, vamos dizer assim, né? Ou seja, ativos que protegem seu poder de compra são interessantes nesses momentos, tá bom? Nas crises eles também tendem a sofrer, sim, em 2020 a gente viu isso com ouro, com Bitcoin, mas em momentos que a economia está indo bem, está em crescimento, mas tem inflação pegando, dinheiro sendo impresso, eles tendem a ser muito bons e proteger a sua carteira com uma volatilidade que geralmente é menor do que a bolsa, por exemplo, né? Um outro aspecto bem interessante do ouro é que nos últimos tempos, independente aqui se esse gráfico está um pouquinho desatualizado, né, ele pega aqui uma parte final aqui, 2023, 2024, mas a gente percebe que os bancos centrais, olha só, versus esse histórico deles mesmos, eles estão preferindo muito mais colocar ouro e prata em suas balanças, aí nas suas reservas, do que propriamente cash, né? Cash, no caso, seria o dinheiro líquido, dinheiro físico, né? Dinheiro impresso ou digital também. Tá? Então isso aqui já é um sinal muito grande que se os bancos centrais que imprimem dinheiro dão uma preferência muito grande aqui, né, para metais preciosos como ouro e prata do que dinheiro e outros agregados ali que eles podem controlar essa oferta, né, significa que é bem relevante principalmente para eles, tá bom? Nesse estudo aqui também, vou causar uma foto, né, a gente percebe claramente como os bancos centrais aqui, eles vinham comprando ouro, aumentando as suas reservas, aumentando aqui o seu percentual de ouro em caixa, vamos dizer assim, né, nas suas reservas, e muitos ETFs estavam com essas reservas caindo, tá? Não necessariamente o preço, mas a quantidade de investidores caindo, a quantidade de ouro sob reservas em ETFs caindo também, e sinalizando aqui que os bancos centrais têm sido os maiores compradores, os maiores holders aqui de ouro, versus o mercado convencional, né, ou as pessoas físicas. E isso mostra que esse aumento aqui de compras, né, dos bancos centrais
fez com que o preço também subisse, tá bom? Então, muito da alta que a gente viu nos últimos tempos foi por dois motivos. O primeiro deles, compra do Banco Central, compra massiva ali, justamente por grandes instituições financeiras, principalmente Banco Central, né? E isso é tipo de vários países, tá bom? Não é só Estados Unidos, não é só Brasil, é um agregado geral. E, obviamente, também porque o mundo tem sido muito inflacionário. A gente viu muito dinheiro sendo impresso e, naturalmente, os investidores que entendem um pouco mais, grandes fundos principalmente, né, grandes investidores com muito dinheiro, eles correm para comprar ouro também até que esse ciclo acabe, porque um dia ele provavelmente vai acabar. E claro, há quem diga também que um dos principais fatores que faz o ouro subir, ou qualquer ativo que a gente analisa juntos aqui no YouTube, é a quantidade de likes e inscrições que as pessoas dão nos vídeos. Né? Não tenho certeza se isso é verdade, mas há quem diga esse tipo de coisa. Então, se você quiser considerar deixar o like e se inscrever, eu te agradeço bastante. Isso pode gerar um resultado melhor para você no futuro. Bom, e aí a gente chega aqui, então, no Gold 11, né? O que é o Gold 11? Ele é simplesmente aqui o ETF que a XP consegue nos disponibilizar com aquelas características padrões de ETFs, né? D+2 de liquidação, imposto de renda em 15% e uma taxa de administração relativamente baixa de 0,3%, em que você consegue ficar exposto ali a esses ativos relacionados ao ouro e também de forma dolarizada. Então, para nós brasileiros, isso aqui é muito interessante. Isso aqui, muitas vezes, muda o jogo da sua carteira no resultado anual. E o legal é que a XP coloca literalmente somente esta página aqui, tá? Não tem mais nada para analisar. Isso aqui é propaganda e tal, enfim. Muito interessante. Agora, indo para a nossa análise um pouco mais prática e um pouco mais direta. A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é a questão do GLD. Vou usar como ETF que representa o ouro, tá bom? Versus o DXY, tá? O DXY é o índice ali do dólar, mais ou menos, né? É mais ou menos a força do dólar, tá? O ideal seria fazer umas comparações por inflação. Isso eu fiz naquele outro vídeo antigo que eu já produzi, que era mais teórico, tá bom? Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês, só para ilustrar aqui um ponto, é como o ouro ele tem uma relação inversa, né? Um pouco justamente ao contrário do que o dólar faz, né? Pode ver, quando o ouro está marcando máximas, né, o dólar geralmente passou ou está passando por alguma correção. Mesma coisa aconteceu nesse momento aqui, só que era no caso inverso, o dólar tinha se valorizado e o ouro desvalorizado. Aqui eles tiveram essa inversão, mesma coisa, dólar lá em cima, o ouro, enfim, corrigindo, né? Não é ali embaixo, não é perfeito, tá bom? Isso aqui é uma cesta de moedas, mas assim por diante. E agora a gente tem aqui uma situação de que o ouro está de novo, né? Após uma grande valorização, e o dólar aqui, ou lateral, ou caindo um pouquinho, tá? Então eles tendem a andar, de certa forma, inversamente proporcionais, tá bom? Não é a melhor comparação do mundo, mas ilustra bem aqui o ponto que a gente quer entender, que é o ouro vai preservar o valor do dólar, o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, se o dólar ele está caindo, se o dólar está desvalorizando, você espera que o ouro, de certa forma, se valorize para manter e para preservar esse poder de compra, tá? Essa é a grande teoria, essa é a grande ideia por trás dessa imagem, né? Desse gráfico, para a gente, enfim, conseguir analisar isso aqui, tá bom? Agora, em termos de resultados, né? Que a gente estava olhando no início do vídeo, o Gold 11 subiu 70%, o GLD subiu só 44, 45, né? Que não é só, é bastante. Tá? Mas qual que é a ideia aqui, né? É que você consegue estar exposto também ao dólar, tá certo? Então a gente tem a vantagem de quando está se expondo ali no Gold 11, há também de se expor a essa dolarização do nosso patrimônio, tá? Porque geralmente se o dólar está desvalorizando, não quer dizer que o real vai se valorizar de forma muito forte contra ele, tá? Geralmente o DXY ali, ele é da cesta das moedas mais fortes, tá? Mercados mais desenvolvidos, não quer dizer que o real vai estar subindo, que ficou barato, tá bom? E você também não consegue fazer esse timing perfeito, né? Você quer de forma geral somente controlar ali quantos por cento está exposto nacional e internacional. Então o Gold 11 nos permite fazer isso. Está exposto ao dólar através ali, né, dessa paridade internacional, mas principalmente a variação do ouro, né? E aí se você somar os dois, você chega aqui na variação do Gold 11, que nesse caso que a gente está olhando agora foi muito boa, né? Espetacular, acho que realmente fora do normal, tá? Realmente retornos muito, muito absurdos. O ouro é muito, assim, resultado muito interessante, mas historicamente falando, a gente não vê isso aqui no GLD, tá? Então, se eu colocar aqui o GLD, a gente tem o histórico em dólares, né? Vou colocar aqui no semanal. Então, tem lá desde 2005, então, justo, né? É uma boa variação, né? Ótimo. Mas, se a gente faz o GLD vezes o SDBRL, que é o dólar, aqui, então a gente está transformando aqui o GLD, né?
em Gold 11, basicamente a mesma coisa, tá bom? A gente tem aqui os históricos dele ao longo do tempo, que assim, às vezes é muito bom, mas ó, existem anos e anos que ele fica parado, ele fica de lado, né? Caiu aqui também 20%, pô, ficou aqui 4, 5 anos de lado, tá? Então, é muito legal a gente falar o melhor caso possível, mas tem que estar ciente também que, enfim, não é só isso, né? E aí, o que é interessante é a gente justamente analisar em relação às janelas móveis de retorno que a gente tem em relação aqui ao GLD e também ao Gold 11 calculado, né? Que é essa multiplicação. Então, primeiro olhando aqui o GLD, para quem, enfim, investe só em dólares e não se importa com a variação do dólar real, o ouro ainda assim tem retornos maiores do que zero em quase todas as ocorrências aqui desse histórico, tá bom? Então não quer dizer que isso aqui vai se repetir, mas a gente vê aqui em toda essa parte de 2005 até 2012, 2013, né? Quase sempre ele retornando acima de zero, com poucas ocasiões que ele estava no 0 a 0. E aí, ok, é verdade, teve aqui 2013, 2014, 15, 16, 17, ele ficou retornando negativo. Então o ouro passou aqui por um grande período de, enfim, correção, acumulação, mais um tempo parado aí ainda, até que ele realmente, enfim, encaixou os fundos e veio num novo ciclo de alta. É claro que a gente teria que explorar uma série de fatores, de afrouxamento monetário, quantitative easing, cara, um monte de coisa aconteceu, tá? Mas aqui a gente tem que olhar um pouco mais só pro sintoma, porque, enfim, o vídeo não é uma aula de 2 horas e meia, tá? Então a gente tem tempo aqui, temos limites, tá bom? Mas a impressão que fica aqui, né, pra gente analisar os retornos que ele vem dando, né, os resultados que ele vem gerando aqui ao longo do tempo recente, pelo menos, é que, bom, depois de 2016, né, que acabou, vamos dizer assim, esse período ruim dele, ele retornou negativo em poucas ocasiões, mas ele ainda assim retornou, né, 2023, 2021, 22, aqui em 19, aqui em 18, então, em algumas ocasiões ele também rendeu negativo, tá, mas foi aqui um percentual baixo, algo próximo aqui a 10% negativo numa janela de 12 meses. Então, pegando aqui os piores casos em um ano, tá certo? E claro, olhando para os lados melhores, ele tendeu sempre a retornar melhor do que esses casos negativos. Então, existe uma certa assimetria aí de risco-retorno, tá certo? Então, teve vários anos positivos aí, né? Que ele retornou aqui, algo próximo aqui também a 7, 10%. Até teve anos um pouco melhores, né? Já aqui com 14, 15%. E aí tiveram anos muito bons aqui como 22, 27, 33 e recentemente aqui acima dos 40% de retorno em uma janela de 12 meses, né? E o pior caso que a gente tem registrado aqui é justamente em 2013 aqui, em novembro e dezembro, ele chegou a se desvalorizar ali 27, 30% no máximo. Foi também um momento aqui muito ruim, né? Se você comprar nesse topo supremo aqui, enfim, comprou num momento muito ruim, nem fez preço médio. Bom, lembrando que isso aqui é o histórico do GLD em dólares, tá bom? E se a gente pega então o GLD e multiplica por USD/BRL, a gente está transformando isso aqui em Gold 11, só que com um histórico mais longo do que 2021, que é quando o ETF foi lançado. E aqui, ó, o jogo muda. Bom, então a análise é a mesma, as janelas aqui são as mesmas, é tudo igual. Mas olha só como ele é consistentemente mais vencedor do que perdedor. Então era diferente de antes, tá? Mas também a gente tem um aumento de volatilidade. E outra coisa, dá para ver aqui que ele é mais cíclico, tá bom? Por quê? Porque aqui tem o componente do dólar junto. Isso aqui, vocês já vão entender por que eu tô falando isso, tá? Então o que acontece? De novo, né? A maioria das ocorrências está tudo acima do zero, né? Pode ver, isso aqui é o zero, então a maioria das ocorrências, a esmagadora maioria está aqui, ó, em cima, em vários lugares para cima. Mas existe aqui uma pequena parcela aqui desses retornos, né, periódicos, que eles retornam de certa forma aqui negativos, né? Eles retornam aqui com, enfim, esses valores, enfim, piores e negativos. Ah, quanto é que é, Anthony? Olha, frequentemente ele retorna aqui menos 15% em 12 meses. Frequentemente não, né? Nessas janelas. E aqui em anos muito ruins, ele chegou aqui a retornar, poxa, a 20, 25% negativo em momentos muito ruins, muito piores, né? Então, em termos assim de retorno, foi parecido com o GLD apenas em dólares, tá? Só que as janelas foram um pouco diferentes, justamente porque o dólar e o real amorteceram um pouquinho essa relação entre tudo isso. Agora, a valorização aqui é o que chama muita atenção. Por quê? Porque lá a gente tinha muito frequentemente ele bater ali 7, 10%, né? Que tá aqui no gráfico. Olha, vou marcar aqui com uma linha horizontal, só para vocês verem. Então, por exemplo, pegar aqui os 10% de retorno, né? É essa linha aqui, tá?
Agora, se eu simplesmente vier e marcar outros pontos comuns, aqui ó, muito comum, aqui em cima, muito comum também, e ainda mais acima ainda, eu não vou pegar nem os casos maiores, né? Mas, enfim, muito mais comum do que no GLD convencional, né? Então, poxa, 10%, 23%, 37%, 45%. Poxa, aqui teve casos melhores ainda, 57%, poxa, 77%, pô, 97%, entendeu? Ah, mas depois devolveu o Anthony, é verdade, devolveu, por isso que ele é cíclico, tá? Já vou falar mais disso. Ultimamente, a gente tem tido aqui também, né? Nossa, olha só, 64%, 65% de retorno, né? Então, tem muito mais vezes que ele retornou melhor do que pior, principalmente porque o componente do dólar ajuda muito isso a, enfim, funcionar dessa forma, tá bom? E claro, você não vai conseguir adivinhar exatamente o momento que ele tá aqui embaixo, ele vai virar, ou aqui em cima, né? Por mais que a gente fale que agora ele tá caro, né? Poxa, ele tá em regiões, né? Que teoricamente ele tá aqui com retornos históricos muito altos, né? Poxa, quantas vezes ele não foi ali e depois ele de certa forma corrigiu, né? Olha só, depois ele caiu para cá, caiu para cá, caiu aqui. Aqui ele até passou, mas depois ele caiu. Então, será que ele não vai ter um retorno negativo? É o que muita gente espera, mas não dá para adivinhar, entendeu? Não dá para adivinhar. Mesma coisa nessa acumulação desse tempo todo. Ele ficou muitas vezes aqui parado num tempinho para depois estilingar para cima. Então, de certa forma, você tem que estar exposto de algum jeito para tentar se aproveitar disso, né? E de novo, rebalancear essa carteira quando você, enfim, puder. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, é simplesmente um estudo aqui de boas práticas de mercado. E por que é tão importante rebalancear a carteira com ouro ou com qualquer outro ativo quando ele retorna aqui esses retornos absurdos, ele dá esse dinheiro aqui todo? Porque naturalmente a sua carteira, ela provavelmente saiu aqui ó, da alocação ideal, tá bom? Esse aqui inclusive é a plataforma aqui das carteiras recomendadas, tá? Olha lá, então, enfim, aqui eu criei só um módulo aqui para explicar um pouquinho de como é que as carteiras funcionam. Mas basicamente aqui são aqueles 4 níveis que eu sempre comento. E quando você tem um ativo, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Obviamente isso aqui é uma demonstração, eu deixei genérico, né? Uma demonstração. Quando você tem um ativo aqui que, por exemplo, ele se valorizou 60% em 12 meses, é natural que se você queria que ele tivesse aqui com 8,4% na alocação inicial, agora ele pode estar com 10, com 12, com 15% da sua carteira geral, tá? Então é saudável você fazer uma venda parcial dele e compensar nos outros que muitas vezes agora estão, olha só, com 4 e deveria estar com 8, tá? Porque a sua carteira naturalmente ela vai se mexendo, tá? Isso na base aqui dos ativos, também aqui na base das classes, na base aqui do tipo de renda e nacional e internacional, tá bom? Então essa é uma boa prática que vai funcionar tanto para o ouro quanto para ações, para renda fixa, para tudo isso. De forma que você não precisa ficar adivinhando quando o mercado vai chegar aqui e ele vai ou corrigir aqui, né, voltar tudo, ou seguir indo para cima, porque você vai ser um pouco mais sistemático e colocar dinheiro no bolso quando o mercado te retornou e voltar para sua alocação inicial e ficar fazendo isso de forma constante. Você não precisa prever o futuro, não precisa adivinhar as coisas com uma bola de cristal. Isso também tira um pouco da dúvida e da ansiedade, né? Porque se o pessoal olhar para o gráfico agora, né? A gente sempre fala, pô, o ouro agora está na máxima histórica, né, Anthony? Olha só, essa semana ele está na máxima histórica, está muito caro, né? Principalmente em dólar ainda, né? Poxa, que multiplica ali as variações. É verdade, realmente tá caro olhando o gráfico, né? Mas olha quantas vezes ele já não esteve caro e ele continuou subindo, entendeu? Então assim, poxa, depois aqui do dia 1º de abril de 2024, ele esteve caro o tempo todo e segue ficando caro. Então, logicamente, né? Se você já estava embarcado, você está muito feliz, está muito contente, mas a gente nunca sabe até onde ele vai ficar subindo ou se ele vai ficar parado aqui. Não quer dizer que ele vai corrigir com tudo. O ouro geralmente não faz essas movimentações. Agora, é importante de alguma forma, se você tem isso na sua carteira e se faz sentido para o seu perfil de risco, você encontra formas de estar exposto ao ouro, tá bom? E aí vão aquelas boas práticas de sempre, né? Exposição gradual, fazer preço médio, fazer DCA, definir o seu perfil de risco, o seu objetivo da sua carteira e ir fazendo isso de forma estratégica, tá bom? Porque o ouro pode corrigir com o passar do tempo, mas ele pode também continuar subindo, né? E você não precisa depender de preço e de resultado para tomar as suas decisões. Você tem que ter um bom plano e seguir com ele. Olha, e obviamente, né? Se você simplesmente não entendeu nada do que eu falei e, enfim, ficou confuso e não tem uma carteira com essa abordagem, com essa lógica por trás das alocações, eu ofereço aqui um QR Code com um link ali na descrição. As minhas carteiras recomendadas, livre de conflito de interesse, todas
diversificadas com base em ETFs aqui do Brasil, em que eu entrego isso para outros clientes, tanto para quem quer crescimento de patrimônio, quanto quem quiser renda passiva. Se tiver interesse, clica para saber muito mais. E tem um outro ponto aqui importante para comentar sobre o ouro, que é, ele é um ativo ali que vai te ajudar muito a segurar a sua carteira, os seus resultados quando tem momentos ali de mais inflação, tá? Isso é verdade. Esse é um dos principais objetivos dele, é um dos principais momentos que ele vai melhor, tá bom? Mas ao longo do tempo, o ouro geralmente não é um ativo com um percentual assim muito alto na carteira dos investidores, tá bom? Então, se for ver grandes investidores aí que gostam de ouro, tem ele na carteira, como Ray Dalio e companhia, eles não tinham mais de 5% de ouro, geralmente. Às vezes é bem menos, tá bom? Então, não é uma coisa que, eu vi o vídeo do Anthony e vou comprar um montão de ouro. Cara, não é assim também. Tem a questão do ciclo, do macroeconômico, da volatilidade que isso vai trazer para sua carteira, porque o ouro ele tende a reduzir um pouco a volatilidade comparado com as ações, mas ele também não tende a retornar tanto quanto as ações, né? Eu coloquei aqui o próprio VVB11, né? Olha só, ele bate o ouro, né? Então, ainda assim, o resultado do ouro é muito bom, mas as ações elas tendem a ser mais voláteis, tá? Inclusive em épocas que o ouro muitas vezes está parado, as ações elas, enfim, tendem a ser mais voláteis. Eles tinham uma certa correlação, mas foi perdida. Então aqui a gente tem um ativo que ele é realmente um pouco alternativo. O ouro ele não tem fluxo de caixa, ele não paga dividendos, ele realmente é uma proteção inflacionária para o seu portfólio, mais old school, vamos dizer assim, e também exposto ao dólar, tá bom? Eu acho que é interessante você ter ouro na sua carteira, se isso fizer sentido ali com o seu perfil de risco. Ele é um ativo que traz uma certa volatilidade na sua carteira, e eu ainda acredito que não é para ter ele sempre. É para ele ter ele em momentos um pouco mais específicos e pessimistas, eu diria, tá bom? Pode ser que esse tempo dure bastante tempo, pode ser que dure anos, esses ciclos inflacionários, muita impressão de dinheiro e assim por diante, tá? Mas chega um certo ponto que você, teoricamente, tem que reduzir bastante a alocação nele, porque, enfim, o mundo pode estar passando aí por uma crise de liquidez, as coisas podem ficar um pouco diferentes, e aí precisa de uma análise mais específica. Agora, se você não gosta de ouro, mas gosta de Bitcoin, está assustado com as quedas do mercado cripto e está confuso em relação a isso, eu te mostro nesse vídeo aqui um pouco da minha opinião e um pouco da minha visão sobre as quedas do mercado cripto e o que você pode fazer quando isso aí está acontecendo. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.